que são as duas faces da mesma moeda. Obrigado. Com a palavra o deputado ministro Mendonça Filho. E deve querer a volta da Dilma. Bom, o deputado Átila Lira, primeiro saudá-lo e dizer do meu apreço, meu respeito. Eu acho que a preocupação do deputado Átila, ela é absolutamente pertinente. A legislação brasileira, no que diz respeito à questão de instituições de ensino privadas, ela não tem uma definição de regulação do MEC no campo econômico. A regulação econômica de instituições privadas de ensino superior é da responsabilidade do CAD. Então, o CAD compete ao CAD avaliar fusões dentro do princípio do que Vossa Excelência mencionou, da chamada concentração econômica. O grande poder de mercado de uma determinada instituição, inclusive no segmento educação. Eu compreendo e, vamos assim, interpreto a sua preocupação como uma necessidade de preservação de entidades privadas regionais, algumas confessionais, comunitárias, outras privadas com fins lucrativos, que têm grande presença por todo o Brasil. E acho que toda a política educacional brasileira de ensino superior deve levar em consideração esse raciocínio. Evidentemente que o instrumental legal não existe para a regulação do MEC, e Vossa Excelência mencionava que estaria engajado na definição de uma nova norma legal que possa instrumentalizar o Ministério da Educação nessa direção. Se vier, será bem-vinda e estaremos abertos à discussão de uma matéria como essa. Educação à distância é algo que avança fortemente no mundo, principalmente com o advento da internet, que tem possibilitado um fenômeno de multiplicação de oportunidades na educação à distância e que tem que ser considerada dentro de certos limites regulatórios, desculpe, para que isso não impeça o funcionamento de instituições localmente e presencialmente, como se diz no jargão do setor educacional. Então, nós consideraremos as preocupações que Vossa Excelência expõe, sem que isso possa comprometer o futuro da expansão da educação à distância no Brasil e nem tampouco a concentração ou a eliminação do ensino presencial. E, por fim, Vossa Excelência aborda a questão do FIES, dentro de uma lógica de preservação também das faculdades e universidades regionais. Eu partilho de Vossa Excelência, da preocupação de Vossa Excelência, certas limitações com relação a grupos empresariais. Eu acho incrível, inclusive, e aí eu devo dizer que o governo anterior e representação do governo anterior venha fazer o discurso de privatização do ensino superior, quando, na verdade, o ensino superior no Brasil era 60% privado e, ao final, hoje, atinge o patamar de 75% de ensino privado. Então, eu não estou fazendo aqui um juízo de valor, nem tampouco condenando a participação privada no ensino superior, mas apenas afirmando que essa foi a trajetória que aconteceu nos últimos anos. O ensino público, em relação ao bolo total da educação superior, decresceu nos últimos 10 anos fortemente, como inclusive eu demonstrei através dos gráficos que apresentei há pouco. O deputado Danilo Cabral, eu agradeço as menções elogiosas a respeito da minha trajetória política como secretário de Estado, vice-governador e governador em Pernambuco. O deputado inclusive, um homem que atuou no setor da educação como secretário de Estado de Educação e deu continuidade a uma política pública que eu me orgulho muito de ter colaborado para o seu início, que foi justamente a escola em tempo integral em Pernambuco, que hoje é responsável por colocar o nosso Estado na 4ª posição no ranking de desempenho do nível médio do Brasil,
dado o fato de que foi iniciada na gestão Jarbas, continuada no meu governo, continuada no governo do então governador já falecido Eduardo Campos, e que o ex-governador João Lira e o atual governador Paulo Câmara deram continuidade a esse tipo de política pública, tirando Pernambuco de uma posição de desvantagem, praticamente à rabeira da posição do ensino médio e da qualidade do ensino médio brasileiro, para uma posição cada vez melhor, inclusive hoje com a característica de engajar o chamado ensino técnico nas escolas técnicas estaduais, que tem uma qualidade realmente diferenciada em termos nacionais. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência por ter dado sequência a esse tipo de política pública. O Pacto Federativo é algo muito importante, que Vossa Excelência ressaltou no seu discurso, e foi inclusive um dos aspectos que eu levei em consideração aqui na minha abordagem, porque eu considero que, para falarmos de educação, tem que se falar de estados e municípios, que é quem está na ponta, colocando na prática as políticas que afetam o ensino básico, a educação básica, que é justamente a que precisa ser priorizada em qualquer gestão de governo. E o MEC estará atento a justamente a preocupação forte com o ensino básico do Brasil, que é o nosso compromisso de melhorar a qualidade, sequenciando os parâmetros estabelecidos dentro do Plano Nacional de Educação. Vossa Excelência falou sobre o Ciências Sem Fronteiras. Eu quero, inclusive, esclarecer aqui a plateia e a imprensa, sobretudo, presente, de que não há, diferentemente de algumas matérias que foram publicadas, até na Folha de São Paulo, nenhum propósito de interrupção do Ciências Sem Fronteiras. Muito pelo contrário, ele será continuado. Aliás, herdamos o Ciências Sem Fronteira com dívidas junto a alunos que estavam cursando cursos no exterior, bolsas de estudos que estavam sem receber. Honramos, liberamos um adicional de 800 milhões de reais e estamos anunciando hoje para a CAPES uma liberação do total de 568 milhões de reais para pagamento de bolsas de estudo no exterior. Então, não tem nenhuma possibilidade de que o Ciências Sem Fronteira venha a ser descontinuado. Muito pelo contrário. Agora, há sempre, para qualquer projeto ou programa, a necessidade de avaliação e otimização dos parâmetros técnicos para que o projeto possa atender cada vez mais alunos dentro de uma lógica de interesse da própria sociedade brasileira. Por fim, Vossa Excelência fala sobre a aposentadoria dos professores, dentro da discussão de uma eventual e provável reforma da Previdência. A própria reforma da Previdência sequer foi enviada ao Parlamento pelo governo do presidente Michel Temer, que adiou e postergou na negociação com as lideranças sindicais. Então, não tenho sequer condições de falar sobre esse assunto, porque esse debate não se iniciou no âmbito do Poder Executivo e, naturalmente, eu não posso antecipar nenhum debate que não tenha, eu diria, o respaldo do próprio governo, quando a política pública vai muito além da política pública setorial da área da educação, muito embora considere nobre e importante o trabalho de professores que precisam de diferenciais remuneratórios e de tratamento em vários aspectos nas suas vidas profissionais. E, para finalizar, o apreço que tenho e o respeito ao deputado Glauber, apesar da nossa divergência histórica aqui dentro do Parlamento, mas nós sempre nos respeitamos e é com esse respeito que eu quero, naturalmente, responder a ele com relação aos pontos, 6 pontos ou 7 pontos que ele elencou aqui diante da plateia. O projeto 867 de 2015, eu não vou interferir na posição. Já externei, inclusive, deputado Glauber, a minha posição pública numa reportagem do Fantástico da Rede Globo, de que acho muito difícil se consagrar uma espécie de tribunal ou juízo de avaliação com relação ao posicionamento mais ideológico de um professor ou outro dentro da sala de aula. Eu acho que o que tem que prevalecer dentro da sala de aula é, sobretudo, o bom senso. Professores bem formados, professores que tenham acesso a boa informação, professores que tenham compromisso público de transmitir uma boa educação
e um bom conteúdo aos às crianças e jovens dentro da sala de aula, eles terão naturalmente a seriedade e o respeito de transmitir o conhecimento de forma mais ampla, mais abrangente possível. Com todo respeito, o senhor é contra o projeto, então? Essa é a minha posição que acabei de mencionar. Eu acho que o projeto não resolve a questão da ideologia dentro da sala de aula. Eu acho que o que resolve é compromisso do professor, boa formação e bom senso. Porque você definir vamos dizer, um tribunal para definir o que é ideologia ou não dentro da sala de aula, à medida que você tenha uma boa base nacional comum curricular e defina parâmetros técnicos de conteúdo que devem ser transmitidos dentro da sala de aula, evidentemente que o professor responsável seguirá aquela linha de raciocínio para que possa transmitir aquele conteúdo para o seu aluno dentro de uma escola do ensino básico ou mesmo numa universidade. Vossa Excelência fala sobre o assédio ideológico. Eu também acho que os projetos ele têm uma característica muito semelhante. Eu não vou derivar para esse debate e essa discussão, muito embora que respeite e defenda o direito das pessoas defenderem esse tipo de posicionamento, esse tipo de ponto de vista dentro do debate político que é natural aqui no Parlamento. Um encontro de Meirelles em Nova York, foi? Em Nova York, que Vossa Excelência fala sobre o sistema de voucher, eu quero lembrar a Vossa Excelência que quem instituiu o sistema de voucher foi o governo do PT, porque o ProUni é um sistema de voucher. É um sistema que possibilita, pela redução de carga tributária de faculdades e universidades privadas, uma bolsa de estudo que funciona como um voucher para que o aluno possa estudar numa escola privada bancada pelos recursos advindos da renúncia fiscal do governo. E Vossa Excelência é a favor que seja ampliado para o ensino fundamental e médio? Bom, eu defendo que o sistema de voucher, no caso o ProUni e vamos assim, diferente